O capítulo começa quando Sua chega com Munir para o encontro na mansão de Nezir. Eles são guiados por Azim para entrar na casa. Munir pergunta a seu irmão se ele sabe por que Nezir os convocou. Azim diz que não. Seu chefe perdeu a confiança nele e não fala mais com ele. Sua diz a Munir que deve ter descoberto o que eles fizeram. Munir diz que isso é impossível, pois na festa houve muitos problemas para eles terem oportunidade de conversar. Sua diz que está com um pressentimento muito ruim e eles entram na casa. Nezir os recebe em uma pequena sala e diz que a música que ouve o lembra que ele não pode perdoar, muito menos esquecer, e é por isso que estão todos lá hoje. Ela gostaria de poder esquecer a morte de Mert, mas tem medo de esquecer todos os dias de completa felicidade que passou com seu filho. Nezir se levanta e se aproxima de Sua. Ele diz ao velho careca que ele é um homem que sempre cobiçou o dinheiro, mas nunca valorizou a vida. Em vez de devolver a essas crianças o que não lhe pertencia, ele guardou para ficar ainda mais rico. Nezir se vira e ordena que Azim mate Sua. Azim, sem pensar, pega sua arma e atira nele. Sua cai no chão enquanto vemos que há uma ligação de Sirin em seu telefone. A louca está desesperada. Nezir diz a Azim que o protegeu quando Sua o deixou na rua, ele confiou sua vida nele. No entanto, ele sabe que foi ele quem deu sua localização à polícia naquela noite. Além disso, ele conversou com a advogada, ela o traiu para salvar seu irmão, o mesmo que o traiu anos atrás ao difamá-lo e dizer que ele era ladrão. Azim aceita toda a culpa. Nezir diz-lhe que aprecia a lealdade que lhe tem tido e que lhe dará uma última oportunidade para o convencer do seu erro. Ele ordena que ele mate seu irmão Munir desta vez. Azim está com a arma na mão. Munir olha para ele e pede que ele o perdoe do fundo do coração. Azim aponta a arma para ele e diz que o perdoa. De repente, Azim muda a direção da arma e aponta para Nezir, que não diz nada e sorri. Azim atira direto no coração de Nezir, que cai no chão, lembra de seu filho Mert e fecha os olhos. Finalmente, Azim olha para o irmão, aponta a arma para sua cabeça e atira em si mesmo. Munir o recebe nos braços enquanto ele grita e chora pelo irmão. Atis e Seida cuidam de Bahar e dizem que ela não parece muito bem, e também tentam convencê-la de que deveriam ir ao hospital para que eu a examinasse. Bahar diz que está um pouco tonto, mas está tudo bem, ele irá até a mãe para que eles se acalmem. Ela sai do prédio com Atis e elas caminham um pouco. Ao longe eles veem que Sarp volta com as crianças da escola, que, ao verem a mãe, a cumprimentam sorrindo. Bahar está muito pálida, não se sente bem e desmaia repentinamente. Arif, Sarp, Atis e as crianças correm para ajudá-la. Sarp a pega nos braços e a coloca em um carro que Arif mandou trazer rapidamente. Todos entram no carro com urgência e pedem ao amigo de Arif que leve as crianças até Seida. Eles não param de chorar incontrolavelmente. Seida os recebe e ao subir as escadas entra uma chama de Henry, que a avisa que ela não encontra Arda em lugar nenhum. Seida não consegue acreditar. Ao mesmo tempo, Arif dirige o carro em alta velocidade para chegar ao hospital. Ao seu lado está Tice e atrás dele estão Sarp e Bahar nas pernas. Ele pede para a esposa acordar, pois precisa ver o quanto a ama. Arif se vira para olhar para Sarp e sem perceber ele bate com força o carro em outro. Todos estão ilesos e tentando entender o que aconteceu. Porém, o carro acabou bem no meio de um longo cruzamento e quando eles recuperam a consciência só conseguem ver que um enorme caminhão se aproxima deles. O caminhão leva o carro inteiro à sua frente e o deixa completamente destruído. Vários transeuntes ligam para os serviços de emergência e afirmam que parece haver pessoas mortas dentro do carro. Fim da segunda temporada. Bahar entra no palco e está vestida com muita elegância. Ela se apresenta e diz ao público que está ali para contar sua história, a história de uma mulher que cada vez que cai se levanta ainda mais forte. Enquanto ela fala, vemos a destruição causada pelo terrível acidente. Ouvimos a voz de Bahar dizendo que a vida é um campo de batalha onde o importante não é nunca cair, mas sim levantar-se novamente. Arif é o único que os paramédicos conseguem conscientizar, embora ainda muito atordoado pelo golpe. Ele observa enquanto os demais são colocados em maçãs e devem ser transferidos com urgência para o hospital. Bahar conta que percorreu um longo caminho com seus dois filhos, cujos nomes são Nizam e Doruk.
Sua mãe Atice abandonou seu pai e ela quando tinha 8 anos, sentiu ódio por muitos anos por causa disso, mas então ele conseguiu entender por que fez isso com eles. Ela se apaixonou perdidamente por um homem e quando seu pai descobriu, ele não aguentou e cometeu suicídio. Bahar diz ao público que ela é uma mulher comum com sonhos e objetivos. Ela começa a contar outra parte de sua história enquanto observamos os bombeiros tentando tirar Sarp do carro. Bahar conta que um dia ela se apaixonou por um homem chamado Sarp Sesmeli. Eles se amavam muito e se casaram, eram muito felizes, mas ele nunca pensou que essa felicidade acabaria tão rápido. A vida não termina como os contos de fadas. Um paramédico se aproxima de Arif e pede que ele o acompanhe até a ambulância para examiná-lo. Arif está em estado de choque e apenas anda e senta na traseira de uma ambulância. Ele sabe que há alguém próximo a ele deitado em uma maca, mas Arif apenas olha em volta. De repente, ele cai em si e percebe que essa pessoa é Bahar. Arif começa a gritar e implorar pela vida de Bahar enquanto chora inconsolavelmente. A voz de Bahar diz que quando ela ficou doente, seu filho lhe disse que as mães nunca morrem. Pelo contrário, eles sobrevivem. Naquele momento, vemos Atice recebendo eletrochoque para salvar sua vida. Nizam e Doruk estão sentados em frente ao refeitório de Ari. Eles são cuidados por Talat, amigo de Arif. Doruk diz à irmã que a mãe deles não morrerá porque ela prometeu a ele que não os abandonaria até que ela fosse uma mulher velha. Doruk então pergunta à irmã quando Seida virá buscá-los. Nizam responde que não sabe, pois disse-lhes que iria para Arda, mas não voltou. Ao mesmo tempo, Seida está em um táxi chorando incontrolavelmente pelo desaparecimento do filho. Ela está muito desesperada a caminho do local que Henry a enviou. As 3 ambulâncias que atenderam o acidente estão presas no trânsito e não conseguem avançar. Um dos paramédicos avisa ao motorista que se não chegarem ao hospital agora perderão a mulher. Esta é a Atice. Sem saber, Sirin entra em um táxi e fecha a janela do carro dizendo que não suporta o barulho das ambulâncias. Enver está trabalhando na oficina da casa. O telefone toca e quando ele atende recebe a terrível notícia do acidente. Enver não consegue nem desligar o telefone e desmaia de choque. Sirin chega na casa de Peril muito irritado, pois sabe que foi ela quem enviou as fotos para Henry. Peril permite sua entrada e Sirin caminha em direção ao jardim. Ela reclama com ele porque ele mandou as fotos para Henry. Talvez ela goste de ver como seu relacionamento está arruinado. Peril responde que não pode negar que foi divertido. É a mesma coisa que ela sente toda vez que machuca pessoas de quem não gosta só por diversão. A maluca ondulada ameaça dizendo que vai fazê-la pagar por isso. Depois pergunta onde está sua Peril e ela diz que não sabe. Se quiser pode tentar ligar para ele, embora tenha certeza que ele não vai responder. Sirin pergunta por que ela não faz isso e Peril conta sobre seu acordo com o pai. Ela vai morar fora do país se ele não tiver contato com ela novamente. Sirin diz que ela pode rir o quanto quiser, mas logo a deixará sem um tostão. Além disso, ela pode ir à polícia e contar que mudou a identidade de Sarp, sem contar todos os crimes que ele cometeu. Peril diz-lhe que pode fazê-lo se quiser, mas não se deve esquecer de contar o incidente no barco, como culpou um homem pelo assédio e o mandou para o fundo do mar. Sirin jura que quando ela sair do país se casará com o pai e lhe fará uma ótima companhia. Nesse momento, uma funcionária avisa Peril que eles precisam do telefone com urgência. Peril manda Sirin sair de casa e atende. Quando Sirin sai ouve um grito alto de Peril que chora sem parar. Vários policiais estão na mansão de Nezir recolhendo os corpos. Munir sai na companhia de um policial com o coração partido pelo irmão. Olhando para o kit de jardinagem que Nezir deu a Doruk, caído bem ao pé de algumas rosas, Sirin tenta ligar para sua, mas todos os seus pertences estão nas mãos da polícia. Enver se levanta e com esforço se senta e toma um de seus medicamentos. Aí ele sai de casa e anda o mais rápido que pode, ainda se sentindo muito mal. Bahar diz que no final ela acabou amando o homem que ela odiava por ter tirado sua mãe dela. Aquele homem se tornou seu pai e se você o conhecesse perceberia o grande coração que ele tem. Enver consegue pegar um táxi, que o leva rapidamente ao hospital. Ele entra em uma cadeira de rodas e vários médicos pedem que ele se deixe examinar, pois ele não parece muito bem. Enver diz com raiva que a única coisa que ele quer saber é onde está sua esposa Atice Sarikadi. Yale entra no quarto do hospital e ao vê-lo eles se abraçam.
Pouco depois, Yale vai até a sala onde está Arif, que lhe pergunta como estão os outros. Yale diz que eles devem se preparar para o que está por vir porque estão em estado crítico. Arif pergunta se ele realmente já descobriu e Yale responde que sim, ele está no hospital, mas acha que a única ferida é a Tice. Ela teve um ataque e deram-lhe alguns analgésicos, agora estão em observação. Arif informa que no carro eles estavam a caminho do hospital porque Bahar havia desmaiado. Yale agradece pela informação e sai da sala. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!